que estejamos todos envolvidos nas bênçãos do mais alto, amparados na infinita bondade de Deus, sintonizados com as luzes dos benfeitores espirituais, que apesar do distanciamento físico, nossos pensamentos estão unidos em Jesus. E buscando, neste momento, fortalecer essa sintonia de pensamentos com o plano mais alto, nos desligando um pouco das tribulações do nosso dia a dia, buscando pensamentos altruístas, de amor, de paz, de bondade, para que possamos nos envolver dessas bênçãos confortadoras que chegam até nós através dos emissários divinos. Assim, neste momento, elevamos nosso pensamento em prece ao mais alto, agradecendo a oportunidade que nos reunimos, buscando os recursos que necessitamos, dizendo: Pai nosso, que estais aqui e em toda parte, santificado seja o vosso santo e glorioso nome. Venha a nós o vosso reino, o reino do bem, do amor, da paz, da caridade, da saúde, chegue até nós. Que a vossa vontade, Pai, seja sempre feita, não só aqui neste plano, mas em todos os mundos habitados. Dai-nos hoje sempre o alimento do corpo que nos dá o subsídio material necessário, mas especialmente te pedimos o alimento espiritual que fortalece a nossa fé, ilumina a nossa alma, abençoa a nossa caminhada. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas imperfeições, as nossas limitações, à medida que nós formos perdoando a todos que encontramos no caminho, à medida que formos combatendo nossas imperfeições, desenvolvendo virtudes, praticando a bondade. Não nos deixes cair em tentações da matéria, nem sob a influência de irmãos menos esclarecidos. Mas envia, Pai, a todos os necessitados do mundo, em especial neste momento reunidos em Teu nome, nos envia bênçãos de luz, de amparo, de paz. Que assim seja. E em nome de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso Mestre, e da bondosa corrente espiritual desta casa de amor e caridade, nós damos por aberta esta sessão pública doutrinária. E neste momento, podemos dar atenção ao estudo doutrinário desta noite. Queridos companheiros, que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações. Hoje, para as nossas reflexões, eu recorri ao livro Palavras de Vida Eterna e Fonte Viva, ambos de Chico Xavier, ditado por Emmanuel, ao Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, e ao livro Vidas Vazias, Joana de Ângeles, de Valdo Pereira Franco. Iniciando a nossa reflexão de hoje, nós trouxemos uma definição para nós apreciarmos com os companheiros durante a nossa exposição. E a definição diz: órgão muscular situado na cavidade bucal que serve para degustação, deglutição e para fala. Com certeza, os irmãos já deduziram que esta definição é da palavra língua. E a partir
deste significado, anunciamos o tema de hoje, que é linguagem. E linguagem é um sistema de palavras nascido da vida social para exprimir ideias e sentimentos. Vimos, pois, que através de nossa forma de falar, do que falamos e como falamos, manifestamos as nossas ideias e sentimentos em nossos relacionamentos sociais no dia a dia das nossas vidas. Diz o Velho Testamento que no princípio era o Verbo. Então, primeiro, o amor e a justiça de Deus, depois a expressão verbal como fermento da criação. Toda palavra passa primeiro por o nosso pensamento, que vai se vestir com os nossos sentimentos no momento em que os expressamos. Portanto, companheiros, antes de falar, pensamos. Então, sabemos o que vamos expressar e carregamos nossa linguagem com os sentimentos que nos são próprios e que vamos dirigir àqueles que nos ouvem. Daí vem aquela expressão popular tão conhecida: conta até 10 antes de falar. E Chico Xavier ia mais longe, aconselhava colocar um grande gole d'água na boca antes de responder e não engolir de imediato. Justamente fazer isso para dar tempo de pensarmos bem em como e o que vamos falar. Mas para que tenhamos sempre palavras e respostas carregadas de bons sentimentos, é necessário educar primeiro os nossos pensamentos. Temos o hábito de avaliar constantemente o que pensamos, qual é o nosso foco no cotidiano, onde colocamos os nossos pensamentos a toda hora, já que o pensamento é contínuo. Então, é preciso agregar ao que pensamos valores reais. Nosso pensamento é de toda hora, de todo momento. E pensando, nós falamos. E falando, nós envolvemos os outros nos nossos sentimentos. Então, educar o pensamento, ter esse cuidado, para que ao nos expressarmos, possamos vestir as nossas palavras com os melhores sentimentos. Porque é de nossa língua que sai tudo que nós endereçamos aos outros em matéria de energias, fluidos, vibração. A palavra é carregada de energia. Assim que, como quando respiramos, nós expiramos, inspiramos, colocamos coisas necessárias do ar para dentro do nosso pulmão e expiramos, saindo tudo que temos de dentro de nós. Assim também, quando emitimos a palavra, nós levamos com o nosso som a vibração que carregamos conosco. E quando ouvimos e digerimos a palavra dos outros, acrescentamos também aquilo que os outros nos enviam à nossa convivência social. Vigiando então o pensamento e educando os nossos sentimentos, não correremos o risco, companheiros, de falar doces palavras, mas com o coração azedo. Jesus aconselhava a vigiar as nascentes do coração, porque é daí que procedem tudo, inclusive a nossa linguagem. Necessário observarmos o quanto é importante esse cuidado, pois com a nossa fala podemos auxiliar muito os nossos semelhantes, mas também os podemos prejudicar bastante. E a recíproca, como falei, é verdadeira.
A fala do outro pode, da mesma forma, nos elevar ou nos rebaixar, nos deixar em situação de negatividade. E nós temos esse exemplo em nossas vidas, companheiros. Quantas vezes uma palavrinha nos eleva, nos dá ânimo, nos dá alegria, nos proporciona esperança e consolo. E de outras vezes também uma simples palavrinha nos entristece, nos aborrece, nos leva até a depressão. Preciso observar também que quando a nossa linguagem é respeitável, nós recebemos a atenção de encarnados e desencarnados também respeitáveis. Agora, se nos acostumamos ao palavrão, às piadas grosseiras, à fala violenta, audaciosa, ofensiva em nossa direção, virão a energia daqueles que também não têm dignidade, que se envolvem com esse tipo de palavras. E isso nos prejudica muito, a ponto de nos adoecer, de nos entristecer. Então, ao invés de nós perguntarmos a nós mesmos muitas vezes, o que eu comi que me fez tão mal? Por que a minha pressão subiu tão de repente? Que dor de cabeça estranha é essa? Quando nos fizemos essas perguntas, o melhor, companheiros, é nos perguntarmos, em certos casos, o que eu falei e como eu falei que me afetou a saúde. Se a nossa linguagem for indisciplinada, ela vai nos sintonizar com os campeões da indisciplina. Se as nossas palavras forem azedas, ela vai nos levar, ela vai nos conduzir, vai nos conectar com os representantes do azedume. Isso acontece e nos comanda assim a vida, as atividades, todos os passos do nosso dia a dia. E a linguagem, meus irmãos, tem repercussão instantânea e direta. Falamos grosseiros, azedos, atingimos de pronto o outro. E o pior, nos envolvemos nestas mesmas vibrações negativas que nos são próprias, que partiram de nós. E mais ainda, às vezes aquela palavra grosseira que causou uma reação negativa no outro, volta para nós em forma de fluido, de vibração negativa, acrescida do ressentimento de quem nos ouviu. Por tudo isso, é tão importante termos este cuidado com a nossa língua. Não carregar a nossa fala com palavras que puxam para baixo. Desgraçado, infeliz, maldito e outras tantas. Estas palavras são pesadas, são carregadas de coisas negativas, deprimem e às vezes até assustam o outro. Deveriam ser apagadas do nosso vocabulário. Importante, então, cuidar os pensamentos, para que não nos cheguem ao coração sentimentos de maledicência, de indignação e nos expressemos com estas palavras contra ninguém. Calemos a crítica, a fofoca, calemos as palavras de amargura. Há no livro Obreiros da Vida Eterna, companheiro, uma anotação de André Luiz maravilhosa, que vale a pena prestarmos bem atenção. Ele diz assim, que no estado atual da educação humana é muito difícil alimentar por mais de 5 minutos conversação digna e cristalina numa assembleia superior a 3 criaturas encarnadas. Que grave isso! Quando estamos numa assembleia
ou no encontro com mais de 3 criaturas, é muito difícil, diz André Luiz, nós mantermos uma conversação digna, sem falarmos de ninguém, sem nos referirmos com palavras grotescas, pesadas, por mais de 5 minutos. Isso nós observarmos no nosso dia a dia, nos nossos relacionamentos, é bem assim. Então, meus irmãos, sempre que formos acusar alguém, ouçamos Jesus quando disse: porque vedes um argueiro no olho do vosso irmão, e não vedes uma trave em vosso olho. É comum nós termos este hábito de criticar, de fazer fofoca do outro, da sua vida, do seu comportamento. Mas, meus irmãos, por acaso não erramos também? A nossa crítica sempre está ligada ao nosso orgulho. Achamos que somos melhor que os outros, que os erros deles nós não temos e até podemos não ter, mas temos outros, com certeza. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, tem a recomendação de um exercício que eu achei tão bom, tão prático e tão necessário para todos nós. Esse exercício diz o seguinte: pede para nós olharmos para dentro de nós mesmos, colocando um espelho, e depois transportar para fora esta imagem que nós vimos lá dentro de nós, e nos perguntar: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É a trave e o argueiro. E que exercício, não é, meus irmãos? Cai o nosso queixo, dá um soco no nosso orgulho, quando nós conseguimos verdadeiramente olhar para nós. Assim, diante daquela vontade de criticar, de fofocar, não façamos. Não divulguemos as mazelas do amigo, do conhecido, do parente. Tenhamos piedade, porque nós também, meus irmãos, com certeza, nós não gostamos quando comentam as nossas derrotas. E se não concordamos, se o outro faz comentários maldosos, se nós não estamos dispostos à fofoca, ou disse que me disse, silenciemos. Permaneçamos no silêncio, que estaremos fazendo melhor. Me lembremos Jesus, meus irmãos, que ainda não desesperou de nossas mazelas e fraquezas. E hoje, como ontem, procura com amor e paciência libertar-nos a visão da trave do egoísmo, do orgulho, da vaidade, da indiferença, e para que possamos, corrigindo a nossa linguagem, cooperarmos na sustentação da paz e da segurança por onde andarmos. Meus irmãos, a palavra é o canal do eu. Falemos com o outro como gostaríamos que o outro falasse conosco. E é bom observarmos também que quando nós falamos de alguém criticando, deprimindo, quando falamos isso para alguém, nós estamos nos mostrando, estamos falando mais de nós do que do outro, e estamos nos revelando diante daquele que nos ouve. Então, se observarmos também na literatura espírita, ou até nas nossas tarefas práticas, nós nunca vemos um espírito iluminado, um instrutor companheiro, falando de forma grosseira ou violenta com nenhum daqueles espíritos infelizes e embrutecidos com quem eles tratam. Eles falam esclarecendo, corrigindo, encaminhando, mas sempre envolvem seus argumentos em doçura e gentileza. E nós também podemos, pela nossa linguagem, corrigir inverdades, elucidar equívocos, apontar rumos, mas sem ferir, sem humilhar, sem transgredir com a verdade. Assim
sempre maneiras dóceis, generosas, pacíficas de dizermos sim, sim, não, não, como recomendava Jesus, fosse o nosso falar. Meus irmãos, que possamos educar os nossos pensamentos, vestindo nossos sentimentos com o traje da educação e da fraternidade, e assim darmos sempre o melhor sentido, a mais apropriada direção, e escolher a forma mais correta de pronunciarmos nossas palavras, para que de nossa boca só procedam bênçãos para os nossos caminhos e os caminhos daqueles que nos rodeiam. Que Jesus nos ajude para que assim seja. Vamos iniciar uma prece para todos os necessitados do corpo e da alma. Acalma meu passo, Senhor. Desacelera as batidas do meu coração, acalmando minha mente. Diminua meu ritmo apressado, com a visão da eternidade e do tempo. Em meio às confusões do dia a dia, Senhor, dê-me a tranquilidade das montanhas. Retire a tensão dos meus músculos e nervos com a música tranquilizante dos rios, de águas constantes que vivem em minhas lembranças. Ajuda-me, Senhor, a conhecer o poder reparador do sono. Ensina-me a arte de tirar pequenas férias, reduzir o meu ritmo para contemplar uma flor, papear com um amigo, afagar uma criança, ler um poema e até ouvir uma música preferida. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa perceber, no meio do incessante labor cotidiano, dos ruídos, das lutas, das alegrias, cansaços ou desalentos, a tua presença constante no meu coração. Acalma meu passo, Senhor, para que eu possa entoar o cântico da esperança, sorrir para meu próximo e calar-me para escutar tua voz. Acalma meu passo, Senhor. Inspira-me a enterrar minhas raízes no solo dos valores duradouros da vida, para que possa crescer até as estrelas do meu destino maior. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo dia de hoje, pela família que me deste, meu trabalho e, sobretudo, Senhor, pela tua presença em minha vida. Pai de infinita bondade, que tem por nós piedade na desgraça e na aflição, e que nas horas de amargura põe tua paz com ternura dentro de nosso coração. Ouve, Senhor, a nossa prece, a nossa alma fortalece, dando-nos harmonia e paz. Mas faz com que sejamos indulgentes, tolerantes, pacientes, até com quem o mal nos faz. Afasta, Pai, dos nossos caminhos os abrolhos, os espinhos esparramados pelo chão, e transforma, Pai, em vibrações positivas
todas as emanações negativas com a força desta oração. Converte, bons amigos, o que se dizem nossos inimigos, convencendo-os a nos dar o seu perdão. Porque tu, Pai, és nossa firmeza, e nos erros, nas fraquezas, jamais nos negaste a mão. Certos que esta prece foi ouvida e que toda desgraça foi vencida pelos bons guerreiros do além. Nós nos ajoelhamos em espírito e agradecidos a Jesus, o Cristo, o louvamos para sempre, e que assim seja. Pai nosso que estás nos céus, na terra, em todos os mundos espirituais, santificado e bendito seja sempre o vosso nome. Mesmo quando a dor e a desilusão ferirem nossos corações, bendito seja, Senhor. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Pai, dai-nos o pão que revigora as forças físicas, mas dai-nos também o pão para o espírito. Perdoai as nossas dívidas, mas ensinai-nos antes a merecer, Senhor, o vosso perdão, perdoando aqueles que tripudiam sobre nossas dores, espezinham nossos corações e destroem, Senhor, destroem nossas ilusões, que possamos perdoá-los, não com os lábios, e sim com o coração. Afastai de nosso caminho todo sentimento contrário à caridade. Que este Pai Nosso seja dadivoso para todos aqueles que sofrem, como espíritos encarnados ou desencarnados. Que uma partícula deste Pai Nosso vá até os hospícios, iluminando esses cérebros conturbados. Que vá aos hospitais, onde muitos choram e sofrem, sem o consolo de uma palavra amiga. Que estes, que nesse momento transpõem o pórtico da vida terrena para a espiritual, tenham um guia e o vosso perdão. Tende piedade dos órfãos, Senhor. Tende compaixão de todos nós. Que este Pai Nosso vá até os dirigentes das nações, para que evitem a guerra e cultivem a paz. Que a paz e a harmonia do bem fiquem com todos. Que assim seja. Obrigado, muito obrigado, Senhor.